Podemos assentar. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por uma vez mais estar aqui para ministrar a palavra de Jesus ao coração dos irmãos. Queridos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15. Evangelho escrito por Lucas, o capítulo de número 15. Aleluia, aleluia, glória. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Não, você pode ficar sentado, fica sentado. Isso, fica sentadinho. Bem comportado, né? Alguém vai dizer assim, pastor, isso é uma falta de reverência. Tá bom. Lucas capítulo 15, está escrito assim, versículo de número 4. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai pôs a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros e volta para casa, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Verso de número 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Versículo 11. E disse: um homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele, repartindo entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo quanto tinha, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Fala conosco, Senhor, nessa noite, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, culto de domingo, ele é um culto mais, ele é um culto mais tranquilo. Para mim, no meu ponto de vista, que prego já quase 18, 19 anos pregando, a gente chegou ao entendimento que o culto de domingo ele precisa ser um culto bem racional. Você precisa entender o que está sendo pregado, o que está sendo cantado. Estou indo na igreja, né? Às vezes a gente vai, não critico, porque eu não me dou o luxo de criticar, porque eu vivo disso, vivo pregando. Então, só pontuando algumas coisas. Às vezes a gente vai num culto, o povo grita, pula, a gente chega e fica sem entender. Gente, eu fui num culto, olha, foi. Mas e aí? Não, foi legal lá, mas o que foi? Não, eu estava lá. Eu falando sobre o que? Não, foi legal o culto. Mas a gente não entende a palavra, não entende o que falaram, né? Porque nem todos são espirituais. A Bíblia diz que o carnal, ele não discerne as coisas do espírito. Então a gente precisa trazer uma palavra de entendimento, amém? Para você raciocinar, pensar, comparar com a sua vida e mudar a sua rota, tá? Então eu trago essa palavra aqui que eu quero conversar com vocês aqui, algo muito interessante. O capítulo 15 do livro de Lucas, que nós lemos agora, nós lemos alguns versículos. E Jesus, ele está cercado por uma grande multidão. Nessa ocasião, ele vai contar 3 parábolas, né? Ele vai falar do pastor que tinha 100 ovelhas, e o pastor perdeu uma ovelha. Jesus está narrando isso para os seus ouvintes. Todos estão diante dele, né? Todos estão ali prestando atenção em Jesus, e ele vai propor a seguinte parábola. Ele vai usar
uma figura de um pastor para narrar uma história para chegar a um objetivo. E Jesus vai usar essa figura desse pastor. Todos os dias o pastor pegava um rebanho de ovelhas e levava a um campo verde, deixava as ovelhas ali, ele ficava observando. No término do dia, no pôr do sol, ele recolhia essas ovelhas e conduzia ao aprisco, ao lugar seguro. E aí o pastor, conduzindo as ovelhas que ele levou para o lugar seguro, ele fazia a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, todo santo dia era assim. E um dia, pelo menos a história narrada por Jesus, o pastor percebeu que faltava uma ovelha. Pensa comigo, tu tem 100 reais, irmão, 100 prata, e aí tu perde R$1. Se tu perde R$1, tu não tem mais 100, tu tem 99. O que você vai fazer? Mas pastor, só R$1, isso é nada, do meu jeito, daqui está tudo caro, R$1 a mais, R$1 a menos, isso não vai me fazer nem mais pobre nem mais rico. Segue o bonde. É assim? Sim ou não? Sim, vai fazer falta. Só que o pastor aqui, quando percebeu que faltava uma ovelha, o pastor não seguiu adiante, deixou as ovelhas num lugar seguro e ele foi atrás da ovelha que se perdeu. Glória a Deus. Ele vai procurar, ele vai atrás, ele vai percorrer o mesmo caminho que ele havia passado em busca da ovelha que havia se perdido. O texto diz que quando ele acha essa ovelha, ele coloca sobre os seus ombros, retorna ao lugar onde estão as demais, e ali ele festeja, convidando seus amigos, seus vizinhos, e aí ele vai anunciar, dizendo: gente, eu perdi minha ovelha, mas eu achei, eu quero que vocês se alegrem comigo. Glória a Deus, aleluia. Então perceba, nesse mesmo capítulo, logo em seguida, Jesus vai falar de uma mulher que tem 10 dracmas. Quantas dracmas? 10. Dentro de casa. Ela vai puxar a gaveta. Isso eu estou conjecturando, pensamento meu, não está no texto esses detalhes, que era na gaveta, ou debaixo do colchão, ou debaixo do travesseiro, ou em cima do armário. Não entra esse detalhe, mas o pensamento meu, ela puxa a gaveta e vai olhar para o seu colar, e percebe que no seu colar está faltando uma moeda. São 10 dracmas que compõem esse adereço, né? E ela percebe que está faltando uma. Ela não emprestou para ninguém, ninguém entrou dentro da casa dela, mas está faltando. Ela diz: está aqui dentro de casa. O que ela faz? A Bíblia diz que ela acende a luz, afasta os móveis e varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Quando ela acha a dracma perdida, ela também reúne as suas amigas e as suas vizinhas. E diz o texto: gente, eu perdi a minha dracma, mas eu encontrei, eu quero que vocês se alegrem comigo. Glória a Deus. Jesus não dá uma pausa para discutir a respeito dessa parábola. Ele continua dizendo: e um pai tinha 2 filhos. O mais novo chegou com o pai e disse: pai, eu quero a parte da minha herança. O pai não questiona para quê, por quê. Simplesmente o pai pega a parte da herança e dá ao filho. Esse menino, com poucos dias, junta o que o pai deu e vai para uma terra distante, e vive nessa terra distante do jeito que ele acha que deve viver. Quando perdeu todo o seu dinheiro, veio sobre aquela cidade uma grande fome. Ele saiu em busca de emprego, porque o dinheiro acabou. As pessoas não deram emprego para ele. A única opção para se manter foi cuidar de porcos. E aí ele estava cuidando dos porcos, vendo os porcos comer. Ele disse: gente, eu estou morrendo de fome. E ele desejava comer a mesma comida dos porcos. Ele disse: eu estou morrendo de fome. Estava na casa do meu pai, tudo estava bem, e eu saí de lá e agora eu estou aqui. Eu vou voltar para casa do meu pai. Aleluia. Só que para eu voltar, eu vou pedir perdão, vou reconhecer meu erro, vou dizer: pai, eu pequei, eu errei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado como teu filho, mas me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores. Então, deixa eu
pontuar aqui com vocês. Jesus contou 3 parábolas. Quantas parábolas? 3. Ele falou de perdas. 3 parábolas com o mesmo tema: perda. Jesus falou do pastor que perdeu a ovelha. E Jesus falou da mulher que perdeu a e ele falou do pai que perdeu um filho. Se Jesus está diante de uma grande multidão, a gente que é pregador, vou falar por mim, a gente que prega, às vezes eu vou pregar em alguns lugares, eu estou com a mensagem que o pastor falou para mim: meu filho, é encerramento da festividade. Aí eu estudo a palavra e tal, aí eu deixo separado aqui. Essa daqui foi a que eu estudei, e eu tenho outra que é uma similar ali, muito parecida, com as mesmas abordagens, mas que eu domino mais do que a que eu estudei para pregar. Quando eu chego lá, que eu vejo, estou falando coisa de pregador, isso aqui não acontece só comigo não, que eu vejo que a igreja está lotada. Uma vez eu fui pregar de gente, tem telão até lá de fora, eu digo: eu tenho que mudar a mensagem. Ouviu com muita vontade, eu vou mudar a mensagem. Eu entrei no 220 pregando que nem o He-Man, meu irmão. Botei para quebrar o pau da barraca mesmo, dei lugar para Deus. Era gente pulando fora, era gente pulando do lado de dentro, eu dando lugar virado giraia. 220, pega e grita, que a gente muda. Só que Jesus está diante de uma multidão de aproximadamente 30 mil pessoas. Glória a Deus. 30 mil pessoas. Ele poderia pregar sobre o inferno, ele poderia pregar sobre o céu, ele poderia exortar aquele povo, ele poderia falar de avivamento, ele poderia falar sobre os anjos, mas Jesus, diante de 30 mil pessoas, decidiu falar de perdas. Falou do pastor que perdeu a ovelha, da mulher que perdeu a dracma e do pai que perdeu o filho. Porque Jesus vai falar de perdas. Coloque isso daqui na tua cabeça. Se você entender só isso, meu irmão, já está suficiente esse culto para você. Na vida, na caminhada cristã, o ser humano, a gente mais perde do que ganha. A maior sacada da vida não é ganhar, a maior sacada da vida é saber perder. Sabe o que é o problema da gente? É que a gente só se prepara para ganhar, a gente só se prepara para tomar posse, a gente não está preparado para perder. E quando a gente começa a perder, as pessoas começam a tirar teorias, sabe Deus de onde? Para tirar suas conclusões, para defender ou para justificar tal perda. Meu irmão, as lições, as maiores lições da vida não está no triunfo, não está na conquista. As maiores lições da vida de um homem, de uma mulher, está nas perdas. Então eu não sei se você recebe isso daqui, você vai ganhar muita coisa até o final do ano, vai. Mas mais do que ganhar, você tem que estar preparado para perder, meu filho. O que amadurece a gente não é os nossos troféus. O que amadurece a gente não é a gente ganhar. O que amadurece o homem é saber perder. Você liga aqui, acompanha os portais de notícia, você vai encontrar ali pessoas que querem tirar sua vida. Aqui a gente está cansado de ver. Ponte do Rio Negro. Um cara que mora lá perto de casa, está com quase um ano já, foi para a ponte, porque disse que a mulher não queria mais ele. E aí ele foi para a ponte, queria se jogar. O pessoal foram lá, os polícias estavam lá, pessoas estavam passando e começaram: irmão, faz isso não, rapaz, olha teus filhos, olha isso, a tua mãe, como é que tá? E aí as pessoas começaram a ajudar ele, para ele não tirar a sua vida. Por que o cara foi para lá tirar a vida? Porque sentiu que estava perdendo a sua família, a sua esposa, e por não saber se dar com essa situação, o que ele fez? O jeito é tirar minha vida. Eu conheço pessoas que viviam aqui em cima, bem financeiramente, empresários, perderam tudo, entraram em depressão, se trancaram dentro de quarto, se excluíram da sociedade, não queriam mais falar com ninguém, não queriam mais. Eu conheci, não sei se você chegou a ver, mas até um tempo atrás, 3, 4 meses atrás, tinha um cara que morava debaixo do viaduto, quando, no final da Max Teixeira, quando fazia aquele retorno para pegar Torquato, tinha um cidadão que ficava ali. Aquele cara que está ali, que estava ali, a gente parou uma vez para conversar com ele. Aquele cara era filho de um dos maiores empresários daqui de Manaus, e ele disse que surtou do nada e não queria mais voltar para casa. Os amigos de faculdade passavam ali e falavam com ele, mas ele disse que não queria, e era ali que ele queria ficar. Tinha perdido o pai para o Covid, e aí estava lá. Então existem pessoas que vê o fundo do poço como uma saída, que vê a morte como uma saída. E quando essas pessoas chegam a essa conclusão, é porque não estão sabendo se dar com as perdas.
Então, melhor do que saber ganhar é saber perder. Porque a perda não te torna um derrotado. A perda te prepara para tu te reinventar. As perdas não vêm para tu baixar a cabeça e dizer: eu nunca consigo, nada dá certo. Não! As perdas vão vir, meu filho, para ver se tu para ver se tu reflete, para ver se tu melhora, para ver se tu vai buscar mais a Deus. Quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a relaxar com as coisas de Deus. Mas quando as coisas começam a dar errado e começam a acontecer perdas, a gente começa a andar mais reto, mais espiritual na presença do Senhor. Então diga para alguém que está do teu lado, diga assim: saiba ganhar. Não, do jeito que tu falou parece que não deu certo. Saiba ganhar, velho. Fala com mais vontade, diga para ele: saiba ganhar. Mas aprenda a perder. Tem que aprender a perder, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Ei, tem uns camaradas. Gente, me perdoa por esse linguajar. Mas tem uns caras. Não sei se melhorou ou piorou, camarada ou cara. Mas tem um pessoalzinho que diz assim: se tu não ficar comigo, tu não fica com mais ninguém. Eita Deus. Aí a dona vai e não quer. Não quer por quê? Por dois fatores: porque o cara não valoriza o que tem, segundo, porque não é de Deus. Aí, não quer, mas não, tu vai ver, vou te matar. E mata. E depois tira a sua própria vida. Não sabe perder. Pessoas que estão sendo instruídas só ganhar. Pega trechos aleatórios da Bíblia, que a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, não é assim? Em Cristo Jesus nós somos mais. Aí ninguém quer perder. Meu filho, o fato de tu ser vencedor não quer dizer que tu não vai perder, não. Deixa preparado. Aleluia. E desejo do meu coração é que tu perca coisas. Aleluia. Porque uma vez que a gente perde coisas, a gente trabalha e adquire novamente. Perder um celular, perder uma moto, uma casa, um bem, um sapato, uma roupa, um objeto, são coisas, são de bens. A gente rala e compra de novo, não é assim? Difícil é quando é perdas de pessoa, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um parente. Você precisa saber colocar as coisas no seu lugar. Eu tenho que me preparar para perder coisas e eu tenho que saber perder pessoas. Aleluia. Porque ninguém é eterno na vida de ninguém. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Ninguém é eterno na vida de ninguém, meu irmão. Já ouviu falar que até a morte os separe? Na hora dos votos? Então existe essa possibilidade da morte. Às vezes não vai durar até o fim. Às vezes a morte vai intervir para que não chegue até o fim. Aleluia. Se você tem que estar preparado, porque o ciclo da vida é esse: nasceu, viveu e morreu. Ninguém muda isso. Homens vêm e vão, mulheres vão e vêm, e você tem que estar preparado para isso. Se você não caminhar com essa mentalidade, você vai se tornar um doente. Não, eu quero, eu não perco nada. Meu irmão, abre teu olho, rapaz. Tamanho macho, tamanho homem, tamanho mulher, mentalidade de criança. Nem tudo será teu por toda a vida. Nem tudo será teu de posse eternamente. Tem coisas que a gente tem que perder. E existe um ditado que existem valores que só são revelados pra gente quando a gente perde. Glória a Deus. Tem coisas que a gente tem na mão e não tem noção do valor que tem. Aí quando perde a gente fala: meu Deus do céu, como isso era valioso. Então, saiba ganhar, mas saiba perder. Aleluia. Jesus vai falar de perdas. Jesus vai falar de perdas. E eu quero falar sobre 4 coisas que você não deve perder. Eu falei que você pode perder muitas coisas, objetos, pessoas, tem que estar preparado. Mas isso aqui que eu vou falar, você não pode perder de maneira nenhuma. A primeira coisa que você não pode perder é o temor do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Irmão, aleluia. quando o homem e a mulher perdem o temor a Deus, a reverência, o respeito, esse negócio de a gente estar na presença do Senhor e praticar alguma coisa errada, depois vir para cá com a cara, como se nada tivesse acontecido, e glorificar a Deus e levantar a mão: ô Senhor. Não, tu tem que ser contratado pela Globo. Tem gente que é um personagem, meu Deus do céu, um ator de primeira. Não,
O temor do Senhor faz com que você venha, mas fique com medo. Senhor, eu pequei. Sabe o que Davi fez? Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que ele fez, irmão? Qual foi o pecado de Davi? Ele adulterou, pegou uma mulher do seu soldado, deitou-se com ela, engravidou a moça. Quando ela disse, eu estou grávida, e agora? Ele diz, vou mandar matar teu marido. Botou o cara na frente da guerra para morrer. Primeira bala que rolasse era nele que pegava. O cara morreu, e aí ele assume a mulher do cara. Por conta disso veio as consequências. Davi foi diante de Deus. Davi foi diante de Deus. E qual foi a oração de Davi? Senhor, eu sou rei. Está aqui a coroa. Eu não quero coroa. Eu não quero trono. Eu não quero prata. Eu não quero ouro. Eu não quero palácio. Eu não quero ser o maior rei de Israel. Eu só quero que o Senhor não retire de mim o teu Espírito. Ah, vai um da gente aqui, Senhor. Não quero abrir mão do trono. Eu não abro mão da prata. Porque eu te abri mão. Tem gente que abre mão de tudo. De tudo. Mas tem outros que permanecem fiel a Deus. Não, Senhor, está aqui. Eu não quero perder a tua comunhão. Eu só não quero perder a intimidade contigo. Eu só não quero perder minha vida contigo. Esteja disposto a perder coisas. Davi não queria perder a sensibilidade do Espírito de Deus. Pessoas estão perdendo o temor, o respeito, a reverência. Peca, faz as coisas erradas. Parece que está tudo bem, parece que nada aconteceu. Fala em mistério, toma ceia, oferta, contribui e tem na sua cabeça de que vai morar no céu, sem passar antes por um crivo, sem passar antes por uma peneira. Meu filho, nós seremos peneirados pelo Senhor. Guarda isso aqui no teu coração. Salmo de número 111, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Irmão, crente, você quase não vê crente morrendo. É muito raro ver, é quase que a gente não vê. Morte de crente é que nem funeral de anão. Alguém já viu funeral de anão? Mas eles morrem, mas a gente nunca vê. É difícil a gente ouvir o pastor, o fulano morreu. Por quê? Porque o temor a Deus é fonte de vida. O que faz a gente durar muito tempo. Você vai para os personagens da Bíblia, gente que durou 450 anos, gente que duraram 1.200 anos, gente que duraram 700 anos. O que é isso aí, irmão? Qual é o segredo? O segredo é o temor a Deus. Quanto mais se tem a Deus, mais vida você tem para viver. Pega na mão de alguém e diga para ele: perca tudo, mas não perca o temor a Deus. Temor aqui não é medo, não. O temor aqui é reverência, respeito. Tem gente que não respeita nem a mãe dele. Tem gente que não respeita o pastor, não respeita ninguém. É todo desrespeitoso com todo mundo. Tu não vai longe, não. Tu não vai longe. Irmão, estiver pensando que não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, meu nome é Gabriela. Cuidado, tu não vai longe. Tu não vai longe com essa tua vida aí desse jeito, não, rapaz. Não, só todo aquele que quebra princípio, o princípio quebra ele. Aleluia! Glória a Deus! Se tu é um cara que quebra regras, as regras vão te quebrar. Vai. Não tenta bater de frente com as coisas, não, que tu vai ser quebrado no meio. Temor a Deus. E detalhe, o temor a Deus não beneficia a igreja, o temor a Deus não beneficia a vida do teu pastor, o temor a Deus beneficia a tua própria vida. Quanto mais temor você tem de Deus, mais beneficiado você é. Glória a Deus, aleluia. Aí alguém vai dizer assim: ela vai temer a Deus. Meu irmão, isso aqui é para o teu próprio bem. Respeite, reverência, temor, Senhor. Amém? Qual que é a reverência que a gente não vê? Uma das coisas aqui. Alguém vai dizer assim: irmãos, vamos ficar de pé em reverência. Não ficar de pé, sentado e deitado, tanto faz como tanto fez. O que vale é a intenção do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Agora sim, eu acredito nos regimentos internos, regras internas de igrejas, de ministério. Tem gente que vamos ficar em pé, tem igreja que não pode bater palma, tem outros que podem bater palma. Isso é bíblico? Não, é regras internas, regimentos internos.
Pode, não pode? Não é questão de pode ou não pode, são regimentos. Eu não gosto de ficar assim, então vá para uma igreja que pode. Você tem que procurar um lugar que você consiga se adaptar àquele lugar. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz sobre falta de reverência. Eclesiastes capítulo 5. Estou falando de temor, pessoas que não têm respeito. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Senhor. Glória a Deus. Eu não sei, aqui não tem não. Meu pastor nem assiste a live, ele não assiste nem da igreja, não assiste isso aqui, então eu posso falar. Lá na nossa igreja tem. Tem um pessoalzinho que quando vem pro culto, senta, levanta e vai beber água, e depois já volta e vai. Parece que chegou no culto já de ressaca. Toda hora bebendo água, se levanta, ainda pega. Quando ele vai, ele não se conforma em ir, aí eu não quero água não. Aí a gente pensa que ele vai trazer ele, bora lá comigo. Eu vou lá no banheiro, não tá afim de banheiro comigo? Tá achando que vai no banheiro contigo? Misericórdia, rapaz, vai lá, rapaz. Meu amigo, antes do culto, vá no banheiro, beba a sua água, ou então traga a sua garrafinha, coloque do lado de você. Porque talvez tenha alguém que está atrás, que está querendo receber uma resposta de Deus. E justamente na hora que tu se levanta, tu pode tirar a atenção dessa pessoa. Então, meu filho, bota um negócio no teu. Você nunca vai ver na igreja católica. Você nunca vai ver. Eu duvido, Teodoro. Eu não sei nem o que é isso. Eu duvido na igreja católica. O padre está lá com a sua batida. Quanto que dizem, quanto que falam a igreja? Mas ninguém se levanta. Ninguém se move. Né? A gente tem pessoas que dizem que é católico, está ali, que nem uma vez eu vi meu irmão que ele fez o catecismo, o primeiro, a comunhão. Esse varão é católico, esse daí é. Ele fez. O crisma, né? Esse negócio aí. Meu irmão fez esse negócio todinho. Aí ele falou, todo domingo de tarde, todo mundo ia. Eu vou lá, eu sentei lá atrás, mas fiquei lá. Não entendi nada. Eu estava lá. Para mim, eu tenho que estar em algum lugar que faça bem a minha alma. Não. Eu vou para a igreja. Tem gente que tem essa concepção. Não é sobre você estar aqui, é sobre você viver as coisas daqui. Não é sobre aonde você está, é sobre o sentimento que você carrega, o respeito, a reverência pelas coisas que é envolvido isso daqui. Então, tem gente que vai, mas eu não via ninguém se levantar. Meu irmão estava com vontade de ir no banheiro. Irmão, onde é que tem banheiro? Tem banheiro aqui não. E água só lá fora. Quando terminar, vão dar algumas garrafinhas de água ali. Será que não pode se levantar não? Não pode. Não, tá doido? Eu fiquei tratando. Todo mundo te olhando. Aí eu fiquei lá com a língua que nem língua de papagaio. Tentei dar uma cuspida, só saiu o vento. Seca mesmo. Mas não se levanta. Mas o crente não, o crente é folgado. Ele chega aqui, ele quer água. Ele bebe água, ele derrama água, vai no banheiro, baixa o speed de pichação. Esses dias agora eu fui pregar numa igreja, parece colégio de adolescente. Entrei no banheiro, na porta do banheiro escrito vaso de Deus, deixou o número do WhatsApp dele lá dentro do banheiro. Meu Deus. Sentei na cadeira estava lá escrita Vivi. Chama no WhatsApp. Na cadeira. Misericórdia, que os irmãos aqui são fortes, não precisa de aplicativo de encontro, não. É só sentar de trás de uma cadeira premiada. Que tu já chama. Tem pessoas assim. Reverência, respeito pela casa do Senhor. Vem para a casa de Deus, meu irmão. Olha o teu padrão, olha a maneira como tu está indo. Você não entra num tribunal de justiça de câmara. Na escola da minha filha, lá na escola lá, a gente vai na escola militar, lá tem uma placa grandona lá com algumas observações. Não entra com camisa com decote, não entra com camisa, roupa tomara que caia, nem sainha curtinha. Existe um padrão. Varão, homem não entra de bermuda. É uma série de diretrizes que tem que cumprir para poder ter acesso às crianças lá dentro. Aí na igreja não, tem gente que quer vir de qualquer maneira, todo bagunçado, relaxado. Meu filho, vai para a casa do teu Senhor, toma um banho, faz uma chapinha nesse teu cabelo, passa um óleo assim, puxa esse negócio para trás, mete um banho bonito, bem cheiroso. Por que tu tá? Porque estou indo me encontrar com aquele que me deu a vida. Estou indo na presença do meu Deus. Veste a tua melhor roupa, calça o teu melhor sapato, usa a tua melhor roupa e traz o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, e chega aqui, extravasa diante de Deus, adorando a Ele.
pastor, não fala isso não, que lá em casa nem ferro tem. Meu irmão, que ele quer dar um jeito, esquenta a panela no fogo. Vai que vai. Todo chachelento, vai que abraçar a gente. Ô varão, sentir de Deus. Não sentir de Deus essas porra não, varão. Aqui não tem não, a gente tem que falar essas coisas assim, porque a gente tem grupo de família, varão que nem escova o dente. E essas pessoas que não escovam o dente, gente, tem um negócio de querer falar perto da cara da gente. Meu irmão, vamos lá. Pelo amor de Deus. Sempre que tem um segredo para contar pra gente, vem cá, não quer falar não, mande uma mensagem pra mim. A gente já sabe que ele é. Manda áudio, não tem meu WhatsApp, anota aí, chama lá, manda no Facebook, no Instagram, eu vou ler, vou te responder com carinho. Não, mas eu queria falar olhando nos teus olhos. Tu quer balançar comigo? Reverência, meu filho, respeito, te cuida, abre o teu olho, tu serve a Jesus. Deus do ouro e Deus da prata, tu não é bastardo, tu é filho de Deus, tu é nova criatura. Então guarda isso aqui, uma das coisas que você não deve perder na sua vida com Deus é o temor do Senhor. Amém? Fala para o seu irmão, diga, perca tudo, mas não perca o temor a Deus. Uma outra coisa aqui que você não pode perder é a fé. Eu conheço pessoas que tinham uma fé, olha que eles pareciam os super crentes. Pessoas que, se tu não crê, eu creio por ti. Eu vou profetizar segundo a minha palavra. Pessoas atrevidas. O varão fala, não, tu não crê não, eu creio por mim e por ti. Eu digo, eita, varão fezudo, varão cheio de fé. Aí as lutas foram acontecendo, agora o varão não tem mais nem um pingo de fé. Queridos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E eu não sei se você sabe, mas a gente não aceita Jesus para agradar homens. A gente não aceita Jesus para agradar ministérios. A gente aceita Jesus com uma finalidade, agradarmos ao Senhor. E uma das coisas que faz com que nós venhamos agradar ao Senhor, a gente dá tanta relevância para adoração, para oração, e esquece de fé. Tudo que você for fazer para Deus vai envolver fé. Irmão, fé é uma parada muito doida, como diz o dicionário. O dicionário Aurélio diz que fé é um sentimento. Sentimento, ou seja, eu preciso de uma música mais ou menos nesse nível para me estimular a minha fé. Oh meu Deus, eu tenho fé, me dá. Não, fé não é um sentimento, fé é um comportamento. A palavra fé é o diminutivo de fidelidade. A palavra fé é o diminutivo de fidelidade. Fidelidade não é um sentimento, fidelidade é um comportamento, é uma decisão. Então quem tem fé não precisa dizer nem agir, não precisa ter um sentimento. Quem tem fé precisa se comportar como alguém que tem fé. Aí tem gente que está perdendo a fé por mim. E nós estamos vivendo, guarda isso aqui. A gente está vivendo um tempo onde muita gente está perdendo a fé com muita facilidade. Eu estava assistindo uma live de um portal do Ceará, de um cara que se dizia pastor, pegou uma criança da igreja, manteve o seu ato com a criança, não se satisfez, matou a criança, ocultou o corpo da criança, como se nada tivesse acontecido. Aí a igreja esvaziou a conversa, o zum que começou a rolar naquela cidadezinha aqui. As pessoas, eu não quero ser crente, esse cara que dizendo o pastor fez isso, eu não quero servir a Deus. Pessoas abandonaram a fé, pessoas abandonaram sua confiança em Deus. Estamos perdendo a fé porque os líderes estão caindo, igrejas estão fechando. Nos últimos dias eu tenho que ter uma fé firmada em Deus. Homens se levantam e homens caem. Irmão, mas a minha fé permanece no Senhor. Não, eu vou repetir isso aqui. Deus te trouxe hoje aqui para blindar a tua fé. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está vendo que algumas coisas podem acontecer que pode abalar a tua fé. Mas antes dessas coisas acontecer, Deus já está abrindo teu olho. Tu não pode perder a sua fé. Não perca a sua fé. Sem fé, meu irmão. Tem gente que vem para a igreja, ora. O segredo não é oração, meu irmão. O segredo é orar com fé.
Às vezes você diz, Senhor, me dá. Não é nem porque você falou para Deus te dar que Deus te deu, é porque você usou tanta fé nessa expressão. Eu ouvi uma pregação de um pastor americano que ele disse que palavras não têm poder. Palavras não têm poder. As palavras, elas são recipientes. É o que você coloca dentro daquelas palavras que vai fazer com que ela faça surtir efeito. Exemplo, você está aqui dentro do seu carro ou na sua moto, no trânsito, de repente alguém entra na tua frente, você se assusta, o cara quase te bate, não pediu desculpa nem nada, e aí o cara está na moto aqui, fica logo bravo, esse satanás, filho do... e fala logo em mistério, não é assim? Aí o cara vai, puxa o freio de mão, sai lá de dentro do armário. O que é que ele vai falar? Nada. Só que como ele não pode dar um murro na cara desse cara, como ele não pode agredir esse cidadão que é grande e está armado, quando o cara vai embora, ele começa a soltar palavras. E essas palavras, elas são cheias de ódio. Não é a palavra de um poxa, de um cara, não, são palavras que ele vai liberando, e dentro dessas palavras tem ódio, tem morte. É essa expressão que o pregador estava falando. As nossas palavras, elas são recipientes, você precisa colocar dentro dela poder, para que elas abram as portas, para que ela, de fato, Senhor, eu creio, mas dentro desse crer você tem que colocar confiança em Deus. Dentro desse crer você tem que botar sua convicção. Eu sei que o meu Deus vai fazer. Dentro dessa expressão aí, não é só falar não, é você colocar dentro dessas palavras toda a sua confiança e esperar no Senhor, que de fato Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Então, cuidado para você não perder a fé, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa aqui. Por que eu tenho que ter fé, pastor? Fé não é coisa de crente, não. Fé é uma cédula. A fé é uma cédula que move o reino espiritual. Você já parou para prestar atenção? Se você for no shopping, olhar para um tênis, olhar para uma roupa, olhar para um objeto, querer comprar, se você não tem dinheiro, você não compra. Por quê? Porque lá tem um valor a ser pago, sim ou não? Aí a fé é mais ou menos isso. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o Pix não resolve, tem coisas que só a fé resolve. E se você não tem fé, vai ficar olhando para o que você quer e não vai adquirir, não vai tomar posse. Mas quando você tem fé, dizendo, eu quero, então cadê a tua fé? Está aqui. Aí ele diz, pode levar, essa daqui é tua. De fato, esse tem. Então tem coisas na vida do crente, meu irmão, que você vai ter que usar a sua fé. Hoje a gente estava orando pelo um pastor, está cometido uma enfermidade. Dentro do carro, conversando com o pastor, insistiu para a gente ir lá, vamos lá. Eu falei, pastor, eu sou muito criterioso nesse negócio de orar com quem está enfermo. Ele fala, não, varão, a gente tem que orar pelos doentes, tem que orar. Eu digo, tem que apresentar os enfermos e os doentes. Glória a Deus. Aí ele falou, pastor, mas por que tu fala assim que a gente não deve orar? Eu digo, varão, primeiro, quando se trata de orar por uma pessoa enferma, quem vai orar precisa ter discernimento. Ele precisa ter um discernimento muito fino para entender o que ele tem que fazer. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, pastor, eu acredito que a enfermidade Deus usa para tratar com a gente. Então, Deus não coloca nenhum crente na enfermidade à toa, varão. Quando o crente entra na enfermidade, é Deus tratando com ele. É lá que a gente busca Deus, a gente faz propósito enfermo. Quando o cara está num leito de enfermidade, Senhor, se eu sair daqui, eu vou virar anjo, Jesus. Eu sair daqui, Senhor, nunca mais o Senhor vai ver eu fazendo. É assim? É, rapaz. A enfermidade, Deus usa a enfermidade para tratar com a gente. Então, se Deus está usando a enfermidade para tratar com o irmão, eu estou indo lá só atrapalhar, porque ele está dentro do agir de Deus. O que eu posso ir lá fazer é, Senhor, cumpre a tua vontade, dá força para o teu filho suportar esse processo, porque não é para a morte, mas é para um trabalhar teu, para que ele saia melhor dessa situação, para que ele saia mais firme nessa situação. Então a gente precisa ter fé. E tem coisas, irmão, tem lutas que a gente vai precisar de ter fé. Quer ver a mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela chegou no seu período menstrual e disse, opa, vou ali comprar os meus absorventes. Comprou seus absorventes, 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, e não cessou mais. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela gastou todo o seu dinheiro buscando resolver esse sangramento incontrolável.
estava com essa hemorragia que não dava para controlar. E aí a Bíblia diz a história no livro de Levítico, que foi construído fora da cidade um pequeno vilarejo, onde todas as mulheres na mesma condição, quando chegavam no seu período menstrual, que ela era feita, ela era colocada lá. Passava-se uns 7 dias, 5, 6 dias lá. Quando cessava o sangramento, ela tomava um banho, se apresentava perante o profeta, apresentava a sua oferta e era restituída à família. Essa mulher foi para o arraial lá, onde tinha as mulheres na mesma condição que ela, e passou 12 anos. Gastou todo o seu dinheiro, perdeu todo o seu dinheiro tentando resolver um problema, mas não conseguiu resolver. A Bíblia diz que ela ouviu falar de quem? E aí ela falou: rapaz, o meu dinheiro não resolveu não, mas eu acho que esse cara resolve. Pois se eu tocar no manto do seu vestido, eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que ela foi, e quando ela tocou no manto de Jesus, na barra do vestido de Jesus, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Todos falaram, até que a mulher falou: Senhor, foi eu, e contou a Jesus toda a verdade. Jesus disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou, te restaurou. O que o dinheiro dessa mulher nunca teve o poder para fazer por ela, a fé dela teve o poder de fazer. Você precisa entender, meu filho. O diabo sabe que com a tua fé tu pode mover o reino espiritual. Com a tua fé tu pode dar o melhor para a sua família. Com a tua fé tu pode viver coisas extraordinárias. É por isso que o inimigo está lutando para tentar atingir a sua fé. Mas eu declaro como um profeta, como ministro de Deus essa noite sobre a sua vida: nada, nenhum escândalo, nenhum demônio, nenhuma enfermidade, nenhum ataque, nenhuma retaliação vai conseguir afetar a sua fé em Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus. Eu amo esse versículo de 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória dos que vencem o mundo, a nossa fé. O que faz a gente vencer, meu irmão? Ninguém vence o mundo só com a força da religião, não. A gente vence o mundo com a fé. Glória a Deus. E o que é fé? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. O que é fé, pastor? Não entendi. Já li esse versículo várias vezes. É você visualizar aquilo que você deseja diante das dificuldades. Isso é fé. Eu lembro de uma das minhas primeiras pregações. Eu estava morando numa cidade em Castanhal, Pará, né? E aí alguém, eu sou daquele tempo que a gente pedia para pregar. Agora eu não estou pregando, estou com uma palavra forte. E aí não tinha assim, depois eu te ligo, não tinha um tal das agendas abertas não. As irmãs e os irmãos falavam assim: vamos orar. Se Deus mandar eu te chamar, eu te levo. E eu ficava atribulado, porque parece que Deus nunca mandava me levar. Varão, estou com a palavra de Deus. Ele: domingo, tu está livre? Eu digo: estou, claro. Então tu vai pregar lá na congregação. Uma das minhas primeiras pregações, eu não me lembro o que eu preguei nesse dia, porque o que marcou a minha vida não foi nem a pregação e nem aquele culto, mas coisas que aconteceram antes do culto. Ele disse que iria me pegar de moto. Varão, eu vou te pegar de moto, 6 horas eu estou aí na porta da tua casa. E aí eu tomei banho, me arrumei, pedi uma blusa do meu padrasto, vesti, né? Estava todo alinhado, colado. Ele chegou e a mamãe falou assim para mim: meu filho, tem um irmão aí na frente de bicicleta te esperando. Diga, mãe, ele está te esperando para ir para o culto. Eu falei: o irmão disse que vinha de moto, chegou de bike. Eu já estava pensando: caraca, minha primeira pregação tô indo de moto. Aí chegou de bike. Bora, falou que a gente está atrasado. Eu vou estar atrasado, Pedro não veio de moto, mano. Você veio de moto, chegou de bicicleta. Sobe aí. Eu já sentei, já vi desanimado. Também é a primeira vez. Meu Deus, é forte. Pesado aqui atrás. Eu vi que ele estava pedalando e o paraense tem uma expressão chamada trucar. Trucar são os dois. O cara começa a pedalar, quem está aqui na frente, pedala só com o calcanhar, aí dá um espaço para o de trás e vem pedalando os dois, né?
Aí eu falei, varão, não quer trocar não? Ele disse, nada, minha moto é zerada. O sinal fechou, do nada, o irmão parou, não tinha um carro passando. A gente não está atrasado não, varão. Ele tá, bora, varão. Não, tem, tá vendo aquela câmera ali? Só pegando placa de moto e carro que avança sinal. Ixi, é por isso que esse irmão me levou na igreja, me convidou. Ele é doido, ele não é normal, né? Chegou na igreja, preguei lá, falei, eu nem sei o que eu falei. Quando terminou o culto, o pastor da igreja, esse era o dirigente que tinha me levado. O pastor falou, meu filho, bora lanchar? Bora, pastor, bora no meu carro. Eu perguntei, mas o senhor está de carro mesmo, pastor? Ele falou, tô de carro. Eu estou perguntando porque o irmão disse que ia me buscar de moto, está de bicicleta. Ele falou, o irmão está no mistério. Passava-se uma semana, uns dias a mais, ele foi premiado. Chegou numa bicinha zerada lá em casa. Luzinha, aí eu falei, varão, isso daí é uma moto. Ele diz, desde sempre. Eu digo, não, varão, eu estou falando que isso aqui é uma moto. Ele é claro que é uma moto. Eu digo, não, varão, porque daquela vez. Ele disse, não, daquela vez, que vez? Que tu veio de bicicleta. Ele diz, eu nunca vim de bicicleta. Tá dizendo que eu sou doido, eu não vi que tu veio aqui e me veio buscar, não. Ele falou, não, varão, eu só estou te falando que os carnais não discernem as coisas espirituais. Tu sempre viu uma bicicleta, mas para mim, isso aqui sempre foi uma moto. Tem coisas que você vai ter que visualizar antes de acontecer. Tem portas que antes de abrir você vai ter que olhar e dizer, já contemplo, passando por ela. Oh, meu Deus do céu. Receba a fé em nome de Jesus. Receba a fé em nome de Jesus. Você tem mão para levantar. Deus, através da tua fé, vai te dar o recurso para concluir tua casa. Deus vai te dar recurso suficiente para tu sair do aluguel. Deus vai te dar recurso suficiente para tu abrir teus próprios negócios, meu filho. A fé é a célula que move o reino espiritual. Pela tua fé, Deus vai salvar todos da tua família. Pela tua fé, Deus vai restaurar a saúde dentro da tua casa. Se você recebe isso daqui, glorifique ao nome de Jesus. Perder o ânimo, cuidado para tu não perder a fé. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu tenho visto muita gente perder o ânimo. Já aconteceu? Você conhece aquele homem que era animado? Aleluia. Ô varão, conta comigo. O evangelismo para varrer a igreja, para pintar a igreja, para pregar madeira, para carregar telha, ele é animado. Do nada. Eu amo essas coisas do nada. Do nada. E aí, varão animado? Ô varão, brinca hoje não contou. Mas foi o que aconteceu contigo, diabo. Não estava tão animado. Varão, passando uma luta aí, não vai passar. Já vai para 3 anos e não passa. Eu vivo desanimado. Eu já fui pastor de igreja. Tinha uma irmã. A gente que prega, a gente tem uma mente que terrível. Não vem vacilar perto de mim não, que eu vou te crucificar. Ah, eu vou, mano. Tem gente que, pelo amor de Jesus, eles falam umas coisas aí, irmão. Eu queria louvar o Senhor porque eu estou muito feliz. Eu digo, eita, Jesus pela cara. Eu já estou até preparado para voar aqui no culto. Ela, vamos começar com palmas. E o povo, pá. Vem, Senhor, cheira esse lugar. Ele não vem, não. Esse é o culto que ele não vem. Ela dá vontade de ir pular, eu digo, dá nada. Eu me levantei e digo, eu vou lá para fora, que eu não posso participar dessas coisas. Eu não tenho maturidade espiritual para ficar vendo essas coisas, não. Mas quando o senhor julga, eu digo, não, irmão. A gente releva algumas coisas quando as pessoas fazem por ignorância. Agora, quando você se dispõe ao ridículo, não vem esperar. Não, o povo vai te crucificar, vai. Se tu vir pagar amigo, os crentes não perdoam, meu irmão. Não, os crentes são terríveis, eles vão. Tem gente que vai fazer meme, vai usar tua figurinha, vai usar a tua foto de figurinha.
tu abre teu olho, meu irmão. Tem gente que, pelo amor de Deus, é desanimado. Hoje é domingo, vamos para o culto lá na Vivar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entra no banheiro, verte qualquer roupa, pega uma Bíblia que parece, sei lá, aí vem ele para o culto, triste, moribundo, abandonado. Vai dizer, meu irmão, está indo para o velório de Jesus, querido? Chega na igreja mais que derrotado. Glória a Deus. Quem olha assim, ele vem subindo as poucas escadas que tem antes de entrar dentro do templo. Aí quem olha e fala, chegou o vencido. Ele já chegou já mais que vencido. Já. O irmão já foi derrotado nas escadas. Mas é só quando vem pra cá. Vai pra escola, ele fica gaiato. Vai pro trabalho, ele é uma gaiatice. É na rodada de amigo, é falando tiro. É aí que ele fica gaiato mesmo. Aí quando vem pra cá, o gato comeu a língua, não fala com Deus. É estranho, não dá glória a Deus. É um desânimo. E coça a cabeça. Ai, esse pregador. Tu tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Esse cara tá falando, irmão, tu já morreu defunto, não sente nada não. Tu já. Tem um povinho desanimado, Meu irmão, te anima. Glória a Deus. Te anima, tu tá vivo, rapaz. Quantos não desceram a sepultura? Pastor, o senhor tá falando isso? Meu irmão, quantos não morreram de graça em acidentes sem estar nem vindo do trabalho? Coisas, agora no Manu, a mulher foi atravessar a pista, o cara deu um sinal para parar, o motoqueiro avançou dele uma porrada na irmã, que eu falei, misericórdia, Jesus do céu, a irmã ficou lá toda parecendo um Y no chão, eu digo, não vou nem olhar lá não. Parei lá no canto, me tremendo mais do que o cara que bateu na moça. Crente, se você está sendo guardado por Deus, te anima. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem motivo que sobra para estar animado na presença do Senhor. O inimigo lutou de todas as formas para tentar parar o projeto de Deus na tua vida, para tentar ceifar a tua vida, para tentar te deixar para baixo, para te deixar triste. Mas você está aí, está de pé, está com saúde, está trabalhando, está bem. Só tem uma pessoa, só tem um ser, não é nem pessoa, só tem um ser nessa vida, nesse mundo que quer ver você triste, o diabo. Ele que quer te ver trancado dentro do quarto. Alguém mandou, Pastor Bergs, eu queria que você orasse por mim, porque eu acho que eu estou com depressão. Eu digo, mas por que tu está falando isso, rapaz? Eu tão jovem, tão bonito, tão alegre. Pastor, nem vontade de tomar banho. Fala, ele fala assim pra mim. A conversa estava até séria. Nem vontade de tomar banho eu tenho mais. Eu digo, varão, isso não é depressão não, mano. Tu tá com o espírito da Maria Mulambo na tua vida. Espírito de imundícia, de sujeira. Vai tomar um banho. Isso daí não é questão de oração não. Se tu tomar um banho, essa urucubaca sai da tua vida, rapaz. Pastor, pelo amor de Deus, o negócio é sério. Eu digo, não é sério. Se fosse sério, você tinha tomado um banho para pelo menos me ligar. E me ligar todo sujo. Por isso que eu estou aqui do outro lado, eu não estou nem vendo. E aí ele vai falar, não, é por isso que eu gosto de falar com você. Gosto de falar contigo, porque sempre tem uma palavra, eu digo, tu quer rir, né? Tu quer rir, tu quer achar as coisas engraçadas, né? Meu irmão, perca tudo, mas não perca teu ânimo. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que só se anima, pastor, hoje eu estou animado. O que foi, querido? Meu auxílio saiu, glória! Tá na conta. Quanto, meu filho? R$1.000, quem dera, 150. Hoje eu estou pra lá, estou pagando tudo. Só para te desanimar, nem é em todo lugar que aceita o teu cartão. Só Jesus, é uma vitória limitada essa daí, viu?
pode nem extravasar em qualquer lugar. Aceita a bancada? Fala pro teu irmão, diga, te anima, não pelas coisas que estão dando certo. Fala pra ele que não precisa que alguém pague o teu jantar para tu estar animado. E não precisa que as coisas materiais comecem a chegar na tua vida para tu estar animado, não, meu filho. Eu estou alegre porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, mas foi sempre, desde sempre, que os discípulos se alegravam com coisas. Os discípulos estão voltando de uma missão. E aí eles chegaram com Jesus, ele, mestre, olha, eu expulsei tantos demônios. Foi mesmo? Eu botei a mão e eles caíram tudinho. Aí o outro diz assim, Senhor, os demônios, as enfermidades, quando nós citamos o teu nome, olha como a gente ficou poderoso. Todo mundo alegre. Jesus falou assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O teu empréstimo pode estar negado, teu nome pode estar no Serasa, mas ele está tão feliz. Mas não é sobre coisas, é sobre Deus. Não é sobre as coisas que dão certo, é tudo sobre Deus. Nada é sobre as coisas que estão dando certo aqui, meu filho. Pode tudo estar dando certo, eu vou estar animado, e pode tudo estar dando errado, é aí que eu vou ficar animado mesmo. Aleluia. Fala para o seu irmão, diga, ninguém vai ter o gostinho de te ver triste. Tem gente que anda dizendo, eu ainda vou ver. Tem gente que se dá um luxo, cheio de demônio, dizer, eu ainda vou ver. Triste, andando para um lado e para o outro sem nada. Vai ver nada, meu filho. Vai ver saltando de alegria, animado, vigoroso na presença de Deus. Você reage, você reage. Olha o que a Bíblia diz em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa. João 13:33, no mundo tereis aflição, mas tenham bom desânimo. É assim? Não. Tenham bom? Fala para o segundo dia, te anima. Volta essa segunda-feira animado. Olha, eu não sei como é que tu vai voltar para o trabalho, mas na minha cabeça tu tem que voltar pelo menos sorrindo. Alguém vai chegar para você essa semana e vai dizer, tu tá diferente, o que aconteceu? Rapaz, tu tá alegre, tu tá animado. Eu digo agora, essa é a nova atualização 2025, sorrindo sempre, animado sempre na presença do Senhor. Aleluia. Agora não venha fingir não, viu? Tá animado? Tem gente que só se anima em alguns momentos. Quando o time dele tá jogando, ele tá animado. Eita, agora vai. Aleluia, Jesus. Eita, mistério. Chuta, profeta. Esse manto é bom. Aí ele fica animado. No culto não tem um glória a Deus, não tem um Eita, aleluia. Jesus. Olha aí, Jesus. Eu estou pegando leve. Porque quando a gente pega pesado, nem oferta. Nem dizima, nem primicia, nem dá uma oferta de gratidão. Não dá nada. Só quer receber. Não tem que sair da igreja, tem que ir para o terreiro de macumba. Lá na macumba que a gente recebe. Que baixa, que recebe. Aqui não, aqui é o lugar de tu ofertar. Glória a Deus. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Se você entender isso, que para você alcançar alguma coisa de Deus, você tem que liberar alguma coisa para Deus, meu irmão. Sabe, antes de Deus fazer Abraão pai de uma nação, Deus pediu algo para ele. Eu quero teu filho, a qual tu tanto ama. O filho, para Abraão, era uma resposta de Deus. Só que Deus olhou para o filho de Abraão e viu que aquilo dali era um bloqueio ou desbloqueio. Se tu liberar o teu desbloqueio, eu destravo sobre a tua vida as nações. Glória a Deus. Então Deus pediu algo que ele tanto amava. Eu quero teu filho a qual tu tanto. Eu quero teu filho a qual tu tanto. Deus nunca vai te pedir algo que você não ama. Glória a Deus. Todas as vezes que Deus quiser provar a tua fé, Ele vai pedir aquilo que tu está pegado. Eita, Deus. Aleluia. Pastor, eu amo. Eu amo. E Deus vai te pedir, então bora ver. Se isso daí está superando o amor que tu tem por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aí, irmão, é difícil. Glória a Cuidado Deus, com as suas aleluia. expressões diante de Deus.
Porque pelas nossas palavras somos condenados e por elas somos justificados. A Bíblia diz que Jefté se tornou um varão valoroso. Ele era filho de uma prostituta. Juízes capítulo 11. Os seus irmãos desprezaram ele. Ele foi excomungado da família, começou a conviver com os salteadores e se tornou líderes de uma galera. Um dia o povo, os seus irmãos, sendo ameaçados pelos inimigos, disseram: poxa, nós não temos ninguém com espírito de liderança para nos defender. E eles lembraram do irmão que haviam excomungado. Eles disseram: era o único que tínhamos, era filho de uma prostituta, mas verdadeiramente um espírito de guerreiro. Aí falou: vamos lá, pedir perdão para ele. Vem ser nosso líder. Se tu vencer os nossos inimigos, tu serás líder sobre nós. Ele volta. E aí Jefté faz um voto diante de Deus. Olha a palavra: Senhor, se tu me deres vitória sobre os meus inimigos, o que eu botar o meu olho quando eu voltar da guerra, eu te oferecerei em sacrifício. Ele foi para a guerra, Deus deu vitória, ele matou todos os inimigos. Quando ele está voltando da guerra, quem vem receber ele? A sua filha. Quando ele bateu o olho, ele lembrou do voto e do propósito. É por isso que há no livro de Salmo o Cântico das Virgens. Ela, na flor da idade, ela aceitou o propósito do Pai. Se o Senhor fez o sacrifício, eis-me aqui. E ele teve que sacrificar sua própria filha. Então cuidado com as palavras que você libera, porque elas podem destravar e podem travar a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas faça tudo com ânimo. Fala para o seu irmão de Deus: ânimo. Do jeito que tu falou, irmão, não vai se animar não. Não vai se animar mesmo. Aleluia. Eu te animo. Te anima. Vai começar a novela. Qual é a novela? Maria do Bairro. Eita, já chegou o horário. Vai assistir a novela. Vai, bora ler a Bíblia. Ai, meu Deus, vamos lá. Meu Deus. Vai ter oração, é desanimado. Vai ter culto, é desanimado. Vai ter ensaio, é desanimado. Vai ter célula. Aleluia. Toda hora inventa algo diferente. Glória a Deus. Não dá, estou cansado, não posso. Desculpa, Jesus. Aleluia. A mamãe acabou de chegar, aconteceu imprevistos. É incrível que só tá. De repente, do nada, começou a aparecer um monte de imprevistos. Do nada. Então, cuidado. Você está caminhando por desânimo. Te anima Aleluia. na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu termino aqui. Eu falei: cuidado para você não perder o temor, cuidado para você não perder a fé, cuidado para você não perder o ânimo. E eu termino: cuidado para você não perder a comunhão. Comunhão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu separei esse versículo aqui. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, isso aqui é falando a respeito de Jesus. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Jesus, e andamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Verso número 7. Mas se andarmos na luz como Ele andou, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diz que tem comunhão com Deus, mas vive em discórdia. Nunca teve. Porque quem tem comunhão com Deus tem comunhão com seus irmãos. Quem tem comunhão com Deus não anda nas trevas, anda na luz. E o sangue de Jesus nos purifica. Já viu alguém testemunhar dizendo: varão, eu usei o sangue de Jesus e eu vi o mal cair por terra. Aí o outro está para deixar o sangue de Jesus além e não acontece nada. Por quê? Porque para o sangue fazer efeito, você tem que ter comunhão. Quando você está debaixo da comunhão, o sangue de Jesus te purifica de todo mal. Glória a Deus. Aleluia. Não dá para dizer: sou de Jesus, mas te odeio. Não dá para dizer: sou de Jesus, mas não vou com a tua cara, como disse a obreira aqui. Não dá para dizer que somos de Jesus, mas varão, tu não desce, não bate, o teu santo é diferente do meu. Tem gente assim. Não, se
somos de fato filhos de Deus e andamos na comunhão, temos comunhão uns com os outros. Quem quer ver a gente desunido, separado, em conflitos, é o diabo. É ele que gera facções, divisões, discórdias dentro das reuniões onde o Senhor se faz presente. A vontade de Deus é que a gente venhamos romper todos de mãos dadas. E quando eu falo de comunhão, a gente traz para famílias também. Quantas famílias não têm comunhão? Quantas famílias não têm comunhão? Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos que não falam com irmão. Como as tuas custas, rapaz? Tem gente que há um conflito, e tem gente que todos moram na mesma casa, mas não se falam. Na hora do almoço compraram uma mesa só para enfeitar a casa, porque cada um come no seu quarto. Aí um vai para a sala, outro vai comer na frente do computador, outro vai comer lá dentro do quarto. Meu irmão, você tem mesa aqui, você vai comer aqui na mesa. Ah, mas eu não gosto de você, vai comer aqui, na mesa, aqui é o lugar de almoçar, aqui é o lugar de comunhão. Valorize a mesa da sua casa. Esse é o momento que a gente come, é verdadeiro, a gente se expõe olhando um para o outro. Isso é um momento que não pode ser substituído. Momento de mesa, de comunhão. Ninguém come na mesa do diabo, ninguém come na mesa do inimigo. A gente come na mesa de quem a gente se sente bem, sim ou não? Sim. A mesa de quem a gente escolheu para estar com a gente. Não é qualquer pessoa que a gente põe sobre a nossa mesa, não é qualquer pessoa que a gente dá espaço para sentar na mesa, não. Então mesa fala de comunhão. Pastor, mas meu filho não gosta. Meu irmão, bota ele para sentar. Você vai sentar aqui nessa mesa. Não, mas não, quando você estiver na sua casa, você come até no banheiro da sua casa. Aqui você vai comer na mesa, rapaz. Bota a regra nesse negócio que Deus vai te honrar, meu irmão. Nós somos geradores de comunhão. Todos aqueles que estão com as suas alianças quebradas, Deus vai usar você para conectar essas pessoas ao comunhão. Deus vai usar você para conectar pessoas ao propósito, ao reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 133, verso 1. Ao quão bom e suave é que os irmãos estejam. União, unidade, unidos. Então vamos nos unir, rapaz. Todo reino dividido, ele não subsiste. Tem casamentos que não estão dando certo porque às vezes um quer uma coisa e o outro não quer nada, né? E eu vou te falar uma coisa que tem, pelo menos eu tenho percebido, os maiores conflitos em relacionamento têm se dado na questão do homem não ter o apoio, de um homem não ter o apoio da mulher. Porque se você perceber, se você apoiar ele no que ele está querendo, projetando, só um exemplo, você vai perceber que você tem um guerreiro. Você vai perceber que você não tem simplesmente um homem, mas tem um provedor. Glória a Deus. Então o que faz o homem motivado é isso, é a mulher dando com ele. Se está com ele, meu irmão, está comigo, deixa que o negócio eu faço acontecer. Aí às vezes a gente tem umas ideias, mas aí a do contra chegou junto. A do contra vai falar, meu irmão, é por isso que eu não falo mais nada para ti, diabo. Eu conto as coisas para ti, demônio. Tu sempre me dá uma pancada na cabeça, tu diz que não vai dar certo. Faz o diabo, eu não tenho nada por causa de ti. Geralmente são essas linguagens que estão rolando nos relacionamentos. Eu não tenho nada por causa de ti, porque se eu tivesse outra mulher, eu estava muito melhor que tu. Meu Deus. E a pancada também, tu vai lá, vai ficar lá com o Jorginho do que tu gostava dele. Aí começa. Aí vem a desunião, vem a discórdia. Irmão, abre teu olho. Nossa guerra não é carnal. Nossa guerra é espiritual. Quem não quer que a gente fique bem é o diabo. É verdade. Ele está lutando todos os dias. Você acha que o inimigo está bem de te ver bem? Você acha que o inimigo está aplaudindo? Oh, que bem, que bom que ele está na igreja. Que bom que ele não está mais me servindo. Tu acha que o inimigo está batendo palma? Está chupando pirulito lá no inferno. Olha que coisa maravilhosa. Foi para a igreja. Ai, eu estou tão feliz. O diabo olha para outro demônio e diz: ô demônio, vocês estão felizes comigo? Por quê? Porque eles tudinho estão na igreja. Olha lá. Meu irmão, o diabo está furioso com a tua vida, rapaz. Está furioso. Porque tu és uma arma nas mãos dele. Glória a Deus. Tu és uma ferramenta. Ele poderia te usar para destruir casamento. Ele podia te usar para matar, para roubar, para destruir. Mas Deus te escolheu. Diz: não, tu é meu.
Eu te escolhi, tu é meu. Eu te escolhi, tu é meu. Oh, glória a Deus. Você não será uma ferramenta de destruição, você será uma ferramenta de comunhão. Oh, glória a Deus. Recebe isso daqui. Nada vai te tirar do propósito de Deus, nada vai te tirar do caminho da santidade, nada vai te tirar da aliança que Deus estabeleceu contigo, nada vai quebrar teu compromisso, tua fidelidade com Deus. Nenhum laço, nenhuma proposta, nenhum dardo, nenhuma perseguição, nenhuma fofoca, nenhum diabo vai tirar você da comunhão do que estão em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Perca tudo, mas não perca a sua comunhão com Deus. Deixa eu perguntar algumas coisas aqui. Cadê? Tem alguém solteiro aqui? Tem? Meu Deus! Cuidado. Eu fiquei preocupado. Porque os mais antigos levantaram a mão e os jovens estão tudo preocupantes. Estão perdendo para os mais novos. Mas cuidado, cuidado. Tua comunhão custou muito caro. Para você chegar onde você chegou aí, quantas orações não foram feitas? Pessoas pagaram o preço pela tua vida. Quantas lutas tu não passou com tua esposa, com teu esposo, para chegar onde vocês estão? Pastor, ela não é a melhor pessoa do mundo, não é a pessoa mais perfeita do mundo, mas é alguém que te completa. Alguém que está contigo, que te ajuda. Entendeu? Então a mulher, ela na realidade a gente diz que o homem é o pastor da casa, mas na realidade mais a mulher como é que pode se dizer? Ela é a pastora do pastor. Porque tu nunca vai dizer assim para ninguém que tu não está bem. Às vezes a gente arrisca falar para o pastor, para o líder, mas geralmente quem sabe dessas coisas é a mulher. É ela que a gente procura o ombro, é ela que... a gente é macho para outras coisas, mas quando depois baixa o espírito de menino, a gente quer ser o coleguinha, o colo da mulher, vai chorar lá. Né? Então a gente tem um refúgio ali. Então o inimigo quer quebrar isso daí. Ele sabe que esse escola está te gerando fortalecimento. Glória a Deus, aleluia. E eu declaro sobre a sua vida: vai vir muitas lutas, mas não vai afetar a tua comunhão e a tua Deus. Está vindo força do céu para a sua vida. Seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido espiritualmente em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, que o Senhor te anime, que o Senhor te sustente por esses dias. Eu sei que está sendo difícil, dá vontade de largar tudo, dá vontade de sumir, é uma pressão concentrada em você. Ninguém está vendo as pancadas que tu tens recebido, porque não é pancadas por fora, são pancadas por dentro. Cobrança, você olha, lutas, dívidas, você vê tanta coisa para conquistar, você se remexe para todos os lados e não vê uma solução, não vê uma saída. Tem gente que tem o sonho de construir uma casa, de dar o melhor para sua família e tem que se remexer de todos os lados, mas não vê possibilidade. Tem sonho de comprar um carro, de comprar uma moto, de ter uma vida estável, de mudar a história da família, e o inimigo está lutando de todas as formas para que você não alcance isso. Ele quer que você viva uma vida de miséria, ele quer que você viva uma vida de tristeza, pedindo para um, para outro, caindo na mão de agiota, vive uma vida de tristeza, mas não foi para isso que o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou por cabeça, tu não és cauda. Aleluia, meu filho. Eu não sei se você está recebendo isso daqui, mas tu vai viver dia de glória, dia de triunfo. Se prepare, porque Deus vai dar uma reviravolta na tua vida. Tu não vai andar mendigando, pedindo para um, pedindo para outro. Pelo contrário, virão até a ti, te pedirão. Oh, glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Pastor, eu não tenho mais nem saúde. Receba a saúde do céu para você viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Você já chegou até aqui, você já chegou até aqui, mesmo debaixo de pressão. Olha você, tinha gente que disse que você não ia passar um ano, que você não ia passar um mês. Olha Deus te dando força, olha Deus te dando graça, olha Deus te sustentando no propósito, olha Deus guerreando por ti, olha Deus colocando por terra o diabo que tem se levantado contra
sobre a tua vida, Deus grita dentro desta casa dizendo: não foi tu que me escolheu, foi